tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar a nossa bolsa Bertini. Essa bolsa que foi muito pedida lá no Instagram, graças a Deus vocês gostaram bastante. Também amei o resultado dela e eu trouxe essa aulinha para vocês conforme prometido, tá? Então, essa bolsa usa o fio náutico, tá, gente? Mais grossinho, usa esse fecho maravilhoso que é novidade lá na Bags. E tem duas cores, né? Então, é uma bolsa que você pode variar bastante as cores, combinar com os fechos, tá? Com o banho, né? No caso aqui é ouro velho. E também tem no prata e vai chegar no dourado. Então, é muito lindo esse fecho, uma novidade. E essa aula, essa bolsa em si, ela é muito simples de fazer. Gente, quem é iniciante vai conseguir reproduzir ela tranquilamente, tá bom? Então, eu espero muito que vocês gostem da aula. Já chega deixando um like, já chega se inscrevendo quem não é inscrito, tá chegando primeira vez aqui no canal. Tem muita aula aqui para vocês já disponível, tá bom? Quem ainda não viu aqui o canal, é só clicar no meu nome e você vai ver todas as aulas que já estão disponíveis para vocês gratuitamente, tá bom? Bom, e a nossa bolsa Bertini, ela mede aproximadamente, vou medir aqui a largura da parte de baixo, aproximadamente 30 centímetros, 29 a 30 centímetros de largura. E de altura ela está com aproximadamente 18 centímetros. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais. Então, para a nossa bolsa Bertini, nós vamos utilizar o fio náutico, tá? Esse é o fio náutico de 5 milímetros. Ele vem com 500 gramas, tá? Um rolo. Um rolo não é o suficiente, ele precisa um pouquinho do segundo, tá? Dependendo da tensão do seu ponto, pode usar em torno de 150, 200 gramas. Ou você pode também adquirir o que vem com 700 gramas, tá? É que eu não tô com ele no momento, mas ele dá certo também, o de 700 gramas, para produzir a bolsa, porque, né, é mais ou menos aquilo ali que a gente vai estar utilizando. E para essa espessura de fio, eu normalmente utilizo a agulha 6,5, tá? Pode ser da 6, 6,5, 5,5, dependendo da tensão do seu ponto. Vou estar utilizando o fecho Bertini, que é uma novidade lá na Bags, tá? Esse fecho maravilhoso. Ele é um pouco diferente, né? É um tipo de fecho da vovó um pouquinho diferente, mas muito lindo. Ó. Então, esse fecho aqui que nós vamos estar utilizando. Se você não quiser usar o fecho da vovó, pode usar uma alça de mão, uma alça de madeira, uma alça de resina. Acho que fica muito linda também, tá? Pode ser também ter alça de metal. Fica super a critério vocês decidirem qual alça de mão vocês preferem para ficar no lugar do fecho, caso esse seja o seu desejo ou da sua cliente, né? De não estar utilizando esse fecho aqui. Bom, aí para esse fecho, como a entradinha dele é bem pequenininha, tem que procurar uma alça que tenha mosquetão, tá? Então, essa aqui é tiracolo, alça de correntes lixadas, elas bem lindinha, e com o mosquetão eu consigo entrar aqui no meu fecho, tá? Então, essa alça aqui é medida tiracolo, pode ser também de ombro, conforme o desejo de vocês. Vou usar o tecido, esse é o jaguar, para combinar, né, um cinza, para combinar com a cor da bolsa. Lembrando que todos esses acessórios tem na Bags Acessórios. O tecido já tinha esgotado nessa cor, mas provavelmente vai chegar mais reposição nessa cor aqui e em outras cores também, tá? O fechamento do meu fecho da vovó, né, da minha bolsa, não fica bem fechadinho, porque vocês podem ver que tem, ó, isso aqui, ó, de abertura, tá? Então, para finalizar e fechar melhor, eu coloco o botão magnético de 18 milímetros, tá? Eu costuro ele. Essa etiqueta também vou estar colocando linda, tá? É uma novidade que eu comprei agora no prata, com o fundo preto, que tem uma resistência muito grande. Etiqueta de acrílico, eu compro com o pessoal da DJ Etiquetas. Então, fica super a critério se vocês quiserem testar. Eu compro com eles e super indico porque dá super certo, né? Eles fazem conforme as medidas que eu quero, mandam na data certinha. Então, para mim, eu sempre tenho uma boa experiência com eles. Por isso, eu indico eles para vocês, tá bom? Então, vamos lá para nossa aula. Olha, para iniciarmos a nossa bolsa Bertini, nós vamos fazer aqui uma laçadinha inicial, tá? E vamos tecer cordão de correntes. Nós vamos tecer 47 correntinhas no total, tá? São 46 para base, mais uma para subir, né? Só para dar altura, por isso 47. Depois, ao final, eu vou medir para vocês terem uma noção do tamanho e se basearem, caso vocês queiram fazer com um fio de espessura diferente da que eu estou utilizando na aula, tá? Ou um pouquinho mais fino, por exemplo. Dá sim para adaptar,
mas você vai fazer aí pela medida e não pela quantidade de correntes, caso você tenha mudado a espessura do fio, tá? Então, vou fazer aqui essas 47 correntes e já retorno. Lembra de fazer ela levemente folgadinha para não ter dificuldade na hora de voltar, descendo pontos baixos. Fiz aqui as 47 correntes, vou medir para vocês, tá? Ó, aproximadamente, sem esticar, só ela retinha normal, aproximadamente 47 centímetros também, tá? Ó, é como se fosse 1 centímetro para cada correntinha. 46 a 47 centímetros, vocês vão fazer aí esse cordão, né, de correntes. No meu caso, deu exatamente 47 correntes. E agora, eu volto descendo pontos baixos, um ponto para cada correntinha. Primeiro, eu vou pular essa aqui, que foi a 47, veio na anterior, e vou fazer aqui, ó, na parte de trás da corrente, entrando nessa laçadinha, que é a parte da frente, ó, a parte de trás nesse fiozinho aqui, eu entro e faço o meu ponto baixo, tá? Então, para cada correntinha, ó, eu vou entrando e vou fazendo ponto baixo. Aqui vai me render um total de 46 pontos baixos ao final da minha carreira. Completados aqui meus pontos, né? Tô aqui com 46 pontos. Vou fazer uma corrente para dar altura, virar a minha peça e voltar tecendo pontos também, tá? Só que aqui a única diferença é que eu vou pegar apenas a perna de trás. Essa perna aqui que tá lá para trás, né? Eu falo para trás porque para quem entende para frente, mas essa aqui, ó, tá bom? Essa é a perna de trás aqui para mim, que eu chamo. Então, é aqui que eu vou entrar. Pula essa correntinha que eu dei para altura, né? Venho no ponto mesmo, ó. No ponto, entra aqui bem no meio para poder usar a perninha de trás, ó. E aqui eu venho e faço o ponto baixo, certo? Então, vou entrando sempre em cada um dos pontos e fazendo um ponto baixo, pegando a perninha de trás, até finalizar toda a minha carreira. E aqui completo a segunda carreira, vou fazer a corrente para dar altura, virar minha peça novamente e voltar novamente descendo pontos baixos. Então, a nossa peça, ela é de ida e volta, tá? Sempre pegando a perninha de trás, ó, de cada ponto e fazendo sempre o mesmo ponto, que é o ponto baixo. Então, é uma bolsa muito fácil de fazer, tá, gente? Quem é iniciante vai conseguir fazer porque é sempre o mesmo ponto, somente repetição, tá? Então, sempre toda carreira que você voltar, você faz a corrente para dar altura e vem tecendo um ponto em cada ponto, pegando somente a perninha de trás. E assim nós vamos fazer até nós completarmos um total de 29 carreiras, tá? Sempre desse mesmo jeito. Tô na terceira, vou fazendo até completar 29 carreiras, depois eu volto com vocês. Vou medir depois o resultado para vocês também se basearem pela medida. Quanto é que vai dar essas 29 carreiras em centímetros para vocês terem uma base melhor, tá bom? Para quem tá fazendo com outra espessura de fio. Então, vamos seguir fazendo esse trabalhado, completar as 29 carreiras, já retorno com vocês. Voltei para deixar uma diquinha especial para vocês, antes da gente completar as 29 carreiras, e também 2 recadinhos, tá bom? Super importantes. O primeiro recadinho é que quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. É muito importante a inscrição de vocês, tá? Toda vez que você se inscreve, deixa o like, comentário. O YouTube entende que esse canal é relevante e aí ele vai conseguir fazer com que a gente cresça aqui no YouTube e a gente consiga também ficar mais motivada a trazer mais aulas para vocês, tá? Entregando esse vídeo para mais pessoas que precisam, que querem aprender sobre crochê, e eu fico muito feliz, tá? Se vocês puderem me ajudar nesse sentido. O outro recadinho é, quem não sabe ainda, mas toda vez que você está assistindo um vídeo no YouTube e aparece um anúncio, e você assiste aquele anúncio, você está ajudando aquele produtor de conteúdo a receber uma remuneração, ainda que pequena, tá? Para canais pequenos como o meu, mas não é muito grande, mas recebe uma remuneração. E isso vai fazer com que ajude a gente a manter aqui o canal, tá? Comprar material, trazer mais aulas para vocês, a dedicar mais tempo, né? Nosso tempo precioso em estar gravando aula aqui para vocês, tá bom? Então, sempre que possível, apareceu o anúncio, enquanto vocês fazem as 29 carreiras, tá? Apareceu o anúncio, assiste, tá? É rapidinho, não vai custar nada para vocês e vocês vão nos ajudar, nos apoiando a continuar aqui com as aulas gratuitas para vocês, tá bom? Bom, e a dica qual é? A dica é que toda vez que você estiver utilizando fios náuticos ou qualquer fio que seja achatado, como esse aqui, por exemplo, ó, ele é achatadinho, né? Esse de 5 milímetros. Ele tem a tendência a ficar aqui, ó, todo enroladinho.
Para que isso não aconteça, ou pelo menos para diminuir o máximo possível, o que é que você tem que fazer? Você tem que tirar um pouco do fio da parte de baixo do rolo e um pouco da parte de cima. Então, faz sempre isso, que aí ele não vai ficar achatadinho, ó. Não vai ficar, na verdade, torcido, né? Então, ó, sempre faz isso. Aí eu decorei, eu tirei da parte de baixo. Quando eu vou voltar a tirar novamente, eu vou tirar da parte de cima, tá? Para que eu consiga fazer com que ele fique o mais retinho possível e meu trabalhado não fique aqui com os fios todos torcidos, tá bom? Fica um bonito resultado. Então, essa é a diquinha que eu deixo para vocês. Outra coisa também, se você tiver aquele suporte, né, para estar colocando ele, ficar sempre tirando dessa forma assim, ó. Então, ele não vai também ficar torcido. Mas quem não tem o suporte, tira um pouquinho de cima e tira um pouquinho de baixo, tá bom? Toda vez que você faz isso que vai dar super certo aí. Então, vamos lá continuar nosso trabalho. Aqui, pessoal, cresci bastante, ó. Fiz aqui as 29 carreiras, tá? Confere certinho. E finalizada aqui as 29 carreiras, o que nós vamos estar fazendo, ó, corrente para dar altura, vira sua peça, e agora a gente vai fazer só até completar 18 pontos, tá? 18 pontos baixos, continuando pegando ó, a perninha de trás aqui, ó, tá? Dessa fio pra cá. Então, sempre pegando a perninha de trás e fazendo até completar 18 pontos baixos. Pronto, completei 18 pontos baixos, vou fazer a corrente para dar altura, virar a minha peça e voltar fazendo pontos em cima desse 18, né? Um ponto em cada um, sempre pegando a perninha de trás, tá? E fazer a segunda carreira só de 18 pontos baixos. E assim a gente vai fazer por 4 carreiras. Estou na segunda, finalizando, faço a corrente para dar altura, vira a peça, faço a terceira voltando, depois a quarta carreira vindo para cá. Então, são 4 carreiras com 18 pontos baixos. Bem, pessoal, completados aqui as 4 carreiras, ó, uma, duas, 3, 4, certo? 4 carreiras, ela vai finalizar pra cá, tá, ó. A gente começou aqui, ó, uma, aí depois duas, depois já 3 e a 4. Só pra vocês confirmarem aí. Aí aqui a gente pode cortar o fio. Lembrando, pessoal, que eu vou explicar aqui pra vocês pra que é essas 4 carreiras, tá? Como é que a gente vai fazer. Ó, só cortar aqui. Posso até, antes de cortar, deixar um ponto aqui. Eu gosto de fazer isso para poder não desmanchar, porque normalmente isso aqui desmancha, né? Então, para não desmanchar, ó, no último ponto eu venho, faço um ponto baixo para finalizar e faço uma corrente, né? Aí, essa corrente aqui é que ajuda a não desmanchar, tá? Só até a gente finalizar aqui. Bom, antes de explicar, vou medir logo para vocês, de não esquecer. Aqui, ó, a largura das 29 carreiras, aqui sem esticar, só ajustada mesmo. Em torno de 26 centímetros, tá? Então, vocês se baseiam aí, caso estiver fazendo contra a espessura de fio, para fazer em torno de 26 centímetros. E as 4 carreiras, tá dando aqui, ó, começando daqui, né? Dando aproximadamente 5 centímetros, tá? Essas 4 carreiras se refere à lateral. Então, eu vou estar marcando aqui com vocês, ó. A gente fez 18 pontos aqui, certo? E daqui pra cá a gente vai fazer também 18. Então, a gente marca aqui, ó, pra facilitar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vou fazer até aqui, tá? E aqui vai me sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos, tá? Então, a gente vai ter 18, 10, 18. Isso serão 4 carreiras aqui, 4 carreiras aqui, fica esse vão aqui, sem ser feito carreiras, tá? Com os 10 pontos. Mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Você conta os 18, marca, depois conta os 18 e marca. E vai sobrar 10 no meio sem fazer pontos. E aí faz 4 carreiras de 18 pontos aqui, 4 carreiras de 18 pontos aqui. Então, quando nós tiver com esses 4 lados aqui, ó, concluídos, a gente retorna. Então, aqui já concluí, né, os 4 ladinhos. A gente vai agora, ó, lembra que eu deixei a perninha de fio, né, em apenas um dos lados, ó. Aqui eu deixei apenas aqui e do outro lado deixei apenas lá, tá? Eu não medi, gente, mas em torno de 1 metro, 1 metro um pouquinho. E aqui a gente já vai arrematando as outras perninhas, tanto a inicial, por exemplo, desse lado que eu não deixei o fio, a inicial e a final já arrematei aqui. Do outro lado aqui a mesma coisa, ó, tá? Pra ficar só aquela perninha lá e essa aqui mesmo, que é onde eu vou estar costurando, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou dobrar a peça
E a gente vai costurar ponto com ponto. Se a gente tem 18 pontos aqui, 18 aqui, a gente só ir costurando. Até peguei uma agulha de espessura mais fina para facilitar. Se quiser costurar, a gente pegando só a perninha de trás, ó, de dentro, aliás, só essas duas aqui de dentro, pode costurar assim também, tá bom? Fiz assim na primeira, vou fazer nessa aqui, pegando só a perninha de dentro. Se você quiser, pode pegar aqui por dentro das duas perninhas aqui, ó, de um lado, e dentro das duas do outro. Também dá pra fazer assim, tá? Tanto de uma forma como de outra tá ok. Então, vamos costurando até chegar aqui, ó, nessa pontinha, unir certinho aqui, ó. Então, a costura tá feita aqui, ó. Ah, pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar, vocês vão tá fazendo a costura pelo lado do avesso, tá? Aqui, ó, arremate. Esse lado aqui é o lado que vai ficar pra fora, depois a gente vai desvirar a peça, tá bom? Então, faz aí pelo lado que é o lado que tá os arremates, fica pra fora agora, depois fica pra dentro da bolsa, tá bom? Aqui você vai dobrar assim e vamos passar logo pra esse cantinho, ó. A gente passa aqui por alguns fios pra cá, indo e voltando pra ele vir mais pra cá, tá? Pro cantinho, pra gente poder costurar do início ao fim certinho, não precisar depois ter que voltar, né? A gente estando aqui no meio, a gente costuraria aqui e depois tinha que voltar para vir para cá. Então, começando daqui, faz tudo de uma vez só. Então, pega aqui, vai passando. Então, aqui, ó, bem no cantinho. Aí, você vem aqui e aqui novamente, ó. Entra e vai costurando, tá? Aqui você pode costurar só no olhômetro aqui, mais ou menos, né? Onde é que vai ser o local de entrar. Não tem como definir exatamente, para ele que fique retinho assim, tá? Olha, aqui já costurei tanto de um lado, ó, como do outro. Ó, o motivo pelo qual a gente costura pelo lado do avesso, porque fica esse, vamos dizer, esse mondrongozinho aqui, que eu falo assim, né, gente? Esse altinho aqui, bem estranho, então ele vai ficar pro lado de dentro, porque a gente vai agora virar a nossa peça, tá? Então, vira com cuidado para não, né, esfolar muito aí o crochê. Vai virando devagarzinho e vamos ajeitando, tá? Vai ajeitando. E aqui, gente, o fundo fica mais bonitinho, tá vendo, ó? Fica mais pro lado de dentro, fica mais bonitinha a costura, tá? E aí, certinho, ó. E aí, fica assim. Aqui, ó, nesse momento, é o momento que eu tiro o tecido pra fazer o forro, tá? Como é que eu faço? Eu amasso a peça assim e tiro exatamente nessa medida aqui, tá? Nessa medida, duas vezes. Aí, eu coloco por cima do tecido a peça do crochê e aí, eu vou riscando o tecido assim, depois risco novamente, tento tirar igual, né, o mais próximo possível. Aí, vou costurar esses dois tecidos, por isso tem que amassar direitinho, gente, para não ficar pequeno lá dentro do tecido, tá? Então, tem que amassar e tirar pela parte de fora, ó, tá? Pela medida de fora. Aí, eu costuro os dois, faço a borda e trago aqui pra bolsa, tá bom? Então, se quiser fazer bolsinho, faz um bolsinho aí, mede mais ou menos o tamanho que você quer, né? E prepara o bolsinho. Nessa aula eu não vou falar muito sobre o forro, porque já tem muita aula aqui no canal sobre o forro, tá? Quem ainda não viu, sempre que você vê uma aula aqui do canal, clica no meu nome aqui embaixo, ó, que vai aparecer certinho o canal, né? E tem a aba em cima assim, vídeos. Aí você clica nela e aparece todos os vídeos do canal, todas as aulas que a gente tem disponível. Então, sempre na aula 2 é a parte final, né, da concretização da bolsa que eu estou preparando. Sempre na aula 2 eu falo um pouco sobre o forro. Talvez não nessas recentes, mas nas mais antigas, sim. Então, sempre eu explico mais ou menos sobre o forro. Essa só é diferente a forma de cortar. Eu corto aqui por cima, tá? Eu não meço aqui com fita, altura, largura, não. Eu já vou cortando aqui por cima, mas se você quiser fazer de outra forma que você conhece, também fica à vontade, tá bom? Então, vou fazer a questão do forro, vou trazer aqui e vou costurar na bolsa. Só que antes disso, eu ainda faço uma partezinha aqui no crochê. Como é que é essa partezinha? Vou mostrar aqui pra vocês. A gente pega aí o fio novamente. E aqui a gente vai trabalhar com pontos baixos, só para dar mais uma afunilada aqui nessa abertura, porque se você for observar direitinho, pegar aqui o fecho, a gente vai estar costurando a nossa bolsa aqui, ó, nesse ponto aqui
nesse ponto não, perdão, nessa parte aqui, né, do fecho, nessa e aqui nas laterais. Então, é só isso aqui a abertura do fecho, tá? Então, a gente tem que deixar isso aqui ficar mais ou menos isso aí, ó. Parece assim que tá fora do comum, né? Mas quando a gente fizer o que eu vou mostrar pra vocês, vai articular mais, fechar um pouquinho mais, e o que vai ser necessário pra gente poder colocar esse tipo de fecho. Se você não quiser colocar o fecho, por exemplo, você vai fazer essa carreira mais umas 2 ou 3, para poder ficar mais legal a parte de cima e colocar uma alça de mão, por exemplo, acho que fica muito legal, tá bom? Bom, aí o que nós vamos fazer? É o que esse altinho aqui, essa nervurinha, é o local onde a gente vai estar entrando, tá? Entra aqui próximo aqui a lateral para começar, né? Pra dar como é que eu falo? Fazer o arremate mais legal aqui, mais próximo à lateral. Você vem, pega o fio, ó, deixa um tanto, tá? E pega daqui em diante e faz aqui um ponto baixo, tá? Uma corrente que equivale ao ponto baixo. Aí, o que você vai fazer? Você já vai arrematando essa perna inicial e já vem aqui para a próxima nervurinha, tá? É aqui o local que a gente entra. Entra e faz outro ponto baixo. Depois você vem para a próxima, tá? Entra, tô entrando mais em cima para poder não ficar muito o buraquinho. E vai fazendo ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar ponto baixo apenas nas nervurinhas e não entre elas. Aqui a gente não entra, tá? É só aqui ou aqui. Então, vem, pega o fio. Ó, se eu fizer aqui, fica um buraquinho muito grande. Eu gosto de entrar aqui, ó, pegando essas duas perninhas aqui de cima, tá? Que fica uma por baixo da agulha, fechando o buraquinho. Aí, eu venho e faço o ponto baixo. Vou na próxima, ó. Terminei essa, vou pra essa. E vou fazendo ponto baixo. Isso vai fazer com que eu feche aqui essa parte de cima da abertura da bolsa. Vai ficando afuniladinha, ó. Estou trabalhando apenas aqui nas nervurinhas, tá? Um ponto baixo em cada uma delas, nesse altinho, ó. E entre uma e outra, a gente não tece ponto, já pula de uma para outra, tá? Um outro detalhe é que eu normalmente faço essa parte aqui do crochê de cima depois de costurado o forro, porque, ó, começa a afunilar a peça e eu tirei a medida do forro, foi dela aberta, assim, tá? Então, quando eu finalizar a carreira, ela vai ficar bem menorzinha. Então, eu posso estar tirando a medida depois de ter feito essa carreira que eu tô começando agora e fazer a peça mais afunilada já, o próprio forro. Eu posso fazer do jeito que tá aqui, né? E costurar primeiro para depois afunilar, tá bom? A única dificuldade é que se você fizer do jeito que tá aqui, né? A medida, preparou o forro, costurou primeiro para depois fazer a carreira de ponto baixo, o que vai acontecer é que quando afunilar um pouquinho, o forro fica um pouquinho assim, meio franzido lá dentro, tá? Então, normalmente, para você evitar isso, você já vai fazer o corte do tecido depois de fazer essa carreira, tá? Primeiro eu fiz antes, né? Essa eu vou fazer depois para ver o teste, ver como é que fica, tá? Aí, para finalizar aqui, ó, eu já passo para a próxima só de ponto baixíssimo, tá? Ó, que foi o primeiro ponto que eu fiz da carreira de ponto baixo ao redor. Então, já entro nele, pegando a perninha de trás, para iniciar aqui uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Para dar o último detalhe aqui da bolsa, tá? Da parte de cima. Então, a gente vai fazer essa carreira de ponto baixíssimo, depois cortar o fio, fazer o arremate pelo lado de dentro. Daí, nós vamos preparar o forro, costurar. Aí, eu venho aqui para ajudar, ensinar vocês, no caso, a colocar, né? A aplicar esse fecho lindo aqui na nossa bolsa, tá? Então, aqui já fiz o forro direitinho, tá? Conforme eu falei pra vocês, ó, com aquela costura aqui, né? No sentido aqui do corte do tecido, a costura de um lado ao outro, né? No caso, unindo as duas partes do tecido. E depois costurando na parte de cima aqui,
tá? Lembrando que eu usei pra costura essa linha de pesca, eu tô usando bastante, a 0,25 milímetros. Compra aqui esse carretelzinho com 100 metros, sabe? Rende super bastante, em torno de R$9 mais ou menos. Você compra essa linha de pesca tanto em armarinho como você consegue encontrar também nessas lojas de pesca, né? Caça e pesca, tá bom? Então, pra mim, essa espessura aqui tá sendo ótima. Não fica parecendo a costura. Essa aqui já não ficava mesmo, porque é uma forma que eu costuro. Sempre ensinei ela aqui no canal, não aparece essa costura, tá? Mas quando a gente vai costurar a festa da vovó, é maravilhosa essa linha também, porque ela fica super invisível. Então, pessoal, aqui o forro tá ok. Agora, o que eu vou fazer é as marcações. Então, eu vou dobrar aqui novamente, ó. Certinho onde tá aqui aquela costura, tem que ficar sempre o cantinho, tá? Aqui, ó, certinho, dobra. E aqui também. Dobra direitinho, aí você vem marcando onde é a lateral aqui. Pronto. Feito isso, agora você vai virar assim a peça, ó. E vai juntar marcador com marcador, tá? Pra eles ficarem bem retinhos, ó. Não pode ficar torto assim, tenta ficar o mais retinho possível. Aí, você vai dobrar assim e marcar aqui pra ser o meio da parte da frente. E o meio aqui da parte de trás, tá? Se a gente for pegar o fecho, vou pegar aquele aberto, ó, e a gente organizar, a gente vai ver que ele tá basicamente o tamanho que é a abertura da bolsa. Pode ser que pra você fique um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? Mas por essa medida que eu fiz a bolsa, dá pra ficar exatamente, ó, o mais aproximado com o tamanho que é a nossa bolsa, tá bom? Então, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou iniciar a minha costura aqui, ó, nesse cantinho, tá? Aqui a lateral, ó. E aí, esse marcador equivale a esse nozinho aqui, tá? O local certinho dele. Então, é aqui que a gente vai iniciar. Bom, e pra iniciar a costura, a gente vai pegar aí um tanto assim de fio. Vou deixar aqui na tela pra vocês quanto foi que eu usei, tá? Pra poder iniciarmos a costura. Caso vocês quisesse deixar também aqui, ó, na hora que fez o último ponto baixíssimo, deixar o fio e só cortar depois mais na frente um tanto assim grande, dá certo também, tá? É porque eu acabei esquecendo. Porque daí a gente ia ter só uma emenda, né? Aqui no caso, a gente vai ter duas emendas, tá? A perninha inicial e a perninha final. Então, eu vou deixar um tanto assim, ó, pra da partir daqui eu começar a minha costura, tá? Porque depois eu tenho um tanto pra arrematar e esconder. Bom, e aí, eu vou vir aqui, ó, e vou puxar. Lembra daquela carreira de ponto baixíssimo? É nela que a gente vai entrar. Tô usando uma agulha mais fininha pra ajudar nessa costura, tá? Então, exatamente aqui é o lugar do nozinho. Então, eu vou vir um ponto depois, assim, e vou puxar o meu fio, tá? Vou puxar pra cá. E aí, eu vou estar envolvendo essa parte aqui do fecho da vovó. Deixa eu tirar aqui. Ó, essa parte aqui, daqui até aqui, e passando por dentro dos pontos. Eu já tô vendo aqui, ó, que vai usar mais ou menos 1, 2, 3, 4 pontos. Então, eu vou envolver quantas vezes necessário for pra poder cobrir esse ferrinho aqui, tá? Nesses 4 pontos. E aí, eu vou trabalhando aqui, ó, puxando o fio. Deixei bastante fio, gente, porque eu quero medir, não quero que falte, né? Pra ficar do início ao fim o mesmo fio aqui, essa costura. Então, eu vou passar, tipo, 2 vezes ou 3 vezes em cada pontinho da bolsa, envolvendo aqui o fio, o fecho, tá? Na verdade, o fio não, o fecho. E assim eu vou fazendo, ó. Passo mais uma vez no mesmo ponto. Puxa o fio. Vou passar mais outra vez no mesmo ponto, ó, pra ver se ele cobre bem. Se você passou 2 vezes, não cobriu bem, passa a terceira, tá? Às vezes, só 2 vezes é o suficiente. Porque a gente também não pode preencher tanto de ponto pra não sair do lugar, né? Assim, não ficar torta a bolsa. Lembrando que essas marcações são válidas. Então, se eu marquei aqui o centro, então aqui tem que estar mais ou menos no centro, ó. Tá vendo? Não pode ficar muito pra cá e nem muito pra cá. Então, se eu botar muito ponto, pode ser que eu faça com que fique bem torta, né, a bolsa. Então, tem que ser mais ou menos aqui. Então, eu tenho que terminar
essa parte aqui no máximo, ó, nesse ponto, tá? Ó, tá vendo que vai cobrir certinho aqui. Agora, eu vou passar pro próximo. Tenta sempre deixar, ó, eles mesmos, a tensão apertada do mesmo tanto, pra não ficar uns folgados, apertados. E ficar o mais bonitinho possível. E também, como o fio é achatadinho, não deixa ele retorcido, deixa ele bem retinho também, tá? Porque tudo isso aqui vai dar um detalhe, um acabamento mais bonito para sua peça aqui na parte de cima. Então, assim, eu vou seguir fazendo, tá, pessoal? Pessoal, aqui na parte desse fecho, eu vou passar só no ponto, não vou passar envolvendo por cima, ó. Então, passo só no ponto lá pra dentro. Tá vendo? Aí, agora, eu passo no próximo ponto vindo pra cá, pra depois eu iniciar novamente a minha costura. Então, essa parte aqui, ó, um ponto, fica pra exatamente esse nozinho aqui do fecho, tá? Aí, agora sim, eu volto a costurar. Pessoal, aqui agora, terminei, tiro os marcadores. Vou tirar aqui essa agulha também da frente, né? E agora, a gente vai organizar a nossa bolsa, assim, tá? Pra poder a gente começar a querer fechar ela, porque ela não vai querer, ela vai ficar meio retruncada. Então, você vai ter que ajustar, organizar, ó, pra ela ir se ajeitando do formato que tem que ser, tá bom? Ó, aqui, como eu falei pra vocês, vai ficar abertinho, por isso que a gente vai costurar um botão magnético pra ele fazer assim, tá bom? Pra ela se ajeitar. E aí, ó, já está mais no formato. Aí, você abre o fecho, fecha novamente, abre, confere se tá fechando tudo certinho, pronto. Tá? Agora, o que nós vamos fazer é costurar o botão que eu falei pra vocês, né? O botão magnético. A gente costura ele, certo? E lá dentro, né? Bem aqui nessa parte aqui, mais ou menos, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, mais ou menos aqui, tá? De um lado e do outro. E costurar a etiqueta. Bem, meus amores, concluí a nossa bolsa Bertini. Estou muito feliz com o resultado. Nessa nova cor, linda, né, gente? Super em alta, cor prata, do forro. O fecho já costurado, botão magnético. A gente vai, ó, fechar aqui e aqui. Lembrando que se você quiser utilizar outro fecho que não seja esse aqui, esse modelo, você pode usar, como eu falei anteriormente, né? Um pouquinho mais atrás, que dá para usar com alça de mão. Acho que fica muito lindo esse modelo de bolsa com alça de mão também. Vou mostrar só uma diquinha para vocês, ó. Se vocês quiserem colocar alça de resina, claro que ela não vai ficar fechada, igual a gente fez aqui a carreira de ponto aqui baixíssimo, né, gente? Vai fazer carreira normal, de ponto baixo, na verdade, que eu fiz aqui pra diminuir, né? Entrei só nessas nervurinhas aqui, mas você pode fazer normal, um ponto em cada uma das carreiras. E ela vai ficar mais abertinha, você pode estar colocando essa alça aqui, por exemplo, esse modelo ou qualquer outro, né, de resina. Pode estar colocando também alça de metal, ó. Olha, essa aqui ficaria incrível com ela também. Poderia ser nesse mesmo formato, menorzinha aqui a parte da boca, como se fosse colocar o fecho Bertini, só que no final você costura, né, aqui essa alça de mão, por exemplo, tá? Então, tem vários modelos de alças de mão, né, ou pode ser também alça maior de ombro, fica super a critério, a criatividade de vocês decidirem, né, qual fica melhor para você ou para sua cliente, tá bom? Mas eu tô achando mega incrível com esse fecho lindo, né? Que ele é bem facinho de colocar, não é demorado, bem rápido. E o resultado super incrível, tá bom?
Então, meus amores, estou feliz mais uma vez por trazer mais uma aulinha para vocês. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, que tenham muitas clientes, que vocês façam agora e vendam bastante aqui. Final de ano tá chegando, né? E normalmente a gente recebe mais encomendas, que seja um sucesso para vocês, tá bom? Já já trago uma nova aula, tá, meus amores? Já estou preparando mais um modelo lindo para vocês com todo carinho, tá? Então é isso, beijinhos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!